Olá, pessoal, boa noite. Olá, bem-vindos aqui à minha aula sobre degustação de vinhos. Hoje eu vou falar sobre a acidez, a percepção da acidez nos vinhos. Hoje, aqui pelo Televisão e simultâneo no meu Instagram pessoal também. Então, sejam todos muito bem-vindos e já vamos começar a falar. Bom, quem aí gosta de vinho, né, sabe que doçura e acidez é o básico. Doçura e acidez define o vinho. Doçura porque você vai poder escolher se você quer o seco, meio seco, licoroso, doce. E a acidez vai deixar ele mais interessante. A acidez, ela provoca um efeito de salivação intensa. É igual comer uma maçã verde, como eu fiz o teste e postei nos stories no meu Instagram pessoal. Uma boa acidez vai permitir o quê? Que o vinho tenha potencial para envelhecer na garrafa, que tenha potencial para harmonizar com os alimentos e vai criar uma sensação assim de frescor, de persistência no paladar, é aquilo que vai deixar aquele vinho mais tempo com aquele retrogosto. O que é o retrogosto? Quando a gente degusta, põe na boca o vinho e começa a subir aqueles vapores, a volatilizar aqueles aromas, o álcool, e começa a subir, pegando assim os nervos olfativos por dentro, assim, na base do nariz, e dá uma sensação gostosa de permanência, de persistência no fim. Então, isso tanto na comida quanto no vinho, porque a comida fica mais saborosa e o vinho também. O vinho, basicamente, não foi inventado para ser bebido sozinho. Ele sempre vai ficar melhor com a comida e a comida sempre vai ficar melhor, mais interessante, com o vinho. E o que é a acidez? A acidez é o sabor azedo. Esse sabor ele tem tanto nas comidas quanto nas bebidas. Os vinhos, eles têm o pH, falando de acidez aqui, o pH varia de 3 a 4 aproximadamente. Numa escala de pH, é como se fosse um suco de laranja. Quem nunca tomou um suco de laranja? É bastante ácido. Se a gente for considerar que água tem o pH 7, o pH neutro, já dá para ter uma boa ideia de quão intensa é a acidez dos vinhos. E é bem mais ácido do que cervejas ou destilados, de um modo geral. Por quê? Porque o vinho é feito de uvas. E a uva fresca, ela tem essa sensação de frescor justamente pela acidez. Quem aí já mordeu uma uva verde e ficou com aquela sensação extremamente azeda na boca? Ou uma fruta verde. Está acostumado a provar uma fruta madura e teve a oportunidade de provar uma mais verde. Nas uvas, essa acidez, ela vem da onde? Ela vem dos ácidos que estão presentes ali naturalmente na fruta. Ela vem do ácido tartárico, que é muito rico na uva, do ácido málico e cítrico. O ácido málico é o ácido da maçã, mas também está presente na uva, em quantidade menor que os tartáricos. E cítrico, das frutas cítricas. Tem também outros ácidos que podem ser formados no processo de vinificação, enquanto o vinho está sendo elaborado. Por exemplo, o ácido lático, que dá um sabor de manteiga muito agradável, e o ácido acético, que leva a vinagre. E esse é ruim e ninguém quer isso em um vinho. Tem também, falando em ácidos, tem também os taninos. Mas, como ele dá características muito próprias para o vinho, ele vai ser tratado em separado. Eu vou falar sobre tanino em uma outra aula. Então, como sentir a acidez na degustação dos vinhos? Como é que eu percebo, como é que eu isolo essa sensação gustativa? Como eu percebo? Bora treinar, gente. Então, é o seguinte, quando a gente toma um gole de vinho, a gente vai sentir, assim, um choque azedo. No primeiro gole ou na primeira
Na primeira vez que nós formos cheirar, nós podemos sentir assim um choque azedo e pensar assim, nossa, que ácido. E quando na boca, começa a dar um formigamento na língua. Façam um teste. Peguem uma maçã verde, cortem uns pedaços e mordam, colocam na boca. E percebam o que vai acontecer. É a mesma coisa com o vinho. A gente vai ter esse choque azedo e vai começar imediatamente assim uma intensa salivação. Façam o teste e comparem com os vinhos. Vocês nunca mais vão esquecer, vão memorizar como perceber a acidez dos vinhos. Óbvio que a acidez também pode ser detectada pelo olfato, mas ela fica evidente na boca, por quê? Por causa dessa salivação intensa, porque isso aí é uma sensação. E nós, humanos, temos, assim, uma percepção super aguçada da acidez, de um modo geral. A gente consegue perceber doses muito pequenas, como uma parte em 130 mil partes, que é uma quantidade, assim, ínfima, bem pequena. E o açúcar, a gente precisa de muito mais açúcar para perceber. Uma parte em 200 partes. Então, precisa de uma quantidade enorme de açúcar em relação à acidez para poder ser percebida. E como a acidez varia nos vinhos? Todos eles têm alta acidez, pH de 3 a 4. Mas isso vai variar em função da variedade de uva, do clima onde ela está plantada e do solo. Então, vai ter pequenas variações aqui nessa faixa de 3 a 4. A acidez, ela muda conforme a uva amadurece. Como eu falei antes, provar uma fruta madura e uma fruta verde já mostra bem a diferença no que acontece com a acidez. À medida que amadurece, essa acidez vai diminuindo e a doçura vai aumentando. Então, o que acontece? A fruta vai perdendo esse sabor azedo e vai ficando mais gostosa, mais equilibrada. Não que ela não tenha acidez, a acidez vai ser diminuída, vai ficar assim mais equilibrada. Então, obviamente, se a fruta mais madura fica menos ácida, regiões que são mais quentes e em que as uvas amadurecem totalmente ou amadurecem bem mais, vão ficar com menos acidez. Vão ficar mais maduras, vão ter mais açúcar, vão ter menos acidez. Na vinificação, esse vinho vai ser mais alcoólico, porque tinha mais açúcar nessa fruta disponível para fermentação pelas leveduras. E o contrário também é verdadeiro. Em regiões de climas mais frios, como aqui na Serra Gaúcha, onde eu moro, as uvas tendem a ser mais ácidas e produzir menos álcool. Então, os vinhos aqui tendem a ser mais frescos e menos alcoólicos na maioria das safras, na maioria dos anos. Em alguns anos, onde faz bastante calor, como foi o caso de 2020, temos safras onde existe um amadurecimento total das frutas e alguns tintos de guarda são feitos. E mesmo os brancos ficam também um pouquinho mais alcoólicos. E então, para dar um exemplo para vocês, acho que todo mundo que gosta de vinhos já provou, ou em algum momento já ouviu falar de uma uva Chardonnay, que é uma uva branca, muito conhecida, que faz vinhos muito apreciados no mundo inteiro. Então, na França, que é uma região fria, a tendência é ter acidez média. E na Califórnia, nos Estados Unidos, que o clima é quente, a tendência é ter uma acidez mais baixa, porque as frutas amadurecem mais. Então, alguns exemplos aqui de uvas com acidez alta. Pinot Noir, Riesling, vinho Madeira, da Ilha da Madeira. Acidez média, Pinot Gris, Chardonnay. Conforme a região também, isso vai variar, mas de um modo geral aqui, Cabernet Sauvignon, estou falando das variedades que são mais conhecidas aqui no Brasil. Shiraz, Porto, todas elas são de média acidez. E de baixa acidez, Viognier. Outro dia eu tomei um vinho dessa uva
era muito gostoso. Merlot, Zinfandel, uma uva italiana muito conhecida. Muscat. E eu vou degustar um hoje. No final dessa aula, eu vou degustar 3 vinhos e vou mostrar para vocês o que acontece com a acidez e com a doçura. Então, a acidez eu falei que é importante para que os vinhos envelheçam bem em garrafa. Porque eles são importantes na estrutura dos vinhos. Eles equilibram mais o açúcar e o álcool. Porque se não tiver essa acidez, fica desequilibrado. Se tiver uma dessas características muito predominante, a gente diz que o vinho está desequilibrado. Então, o ideal é que exista um equilíbrio entre todas essas características gustativas principais que dão uma definição para esse vinho. Então, estando presente nessa quantidade esperada, ela age até como um conservante e ajuda os vinhos a envelhecerem melhor dentro das garrafas. São os vinhos que vão dormir mais tempo e vão melhorar nesse processo de ficar um estágio dentro da garrafa. Sem acidez, o vinho fica chato. Chato é como? Achatado. Não tem graça. Fica todo mais ou menos igual. Insosso. E essa acidez é muito importante para vinhos muito doces, porque ela equilibra esse açúcar. Então, seria muito desagradável, como se fosse um caldo de cana. Não que o caldo de cana seja ruim, mas seria muito desagradável um vinho assim extremamente doce. Então, a acidez equilibra. Ela faz com que esse doce não seja tão percebido, não fique tão enjoativo. Vinhos, se você pegar 2 vinhos com a mesma acidez, aquele que for menos ácido vai parecer mais doce. Podem fazer o teste. E como a temperatura do serviço afeta a percepção da acidez? A temperatura é tudo, gente, tudo. A temperatura vai fazer você gostar ou detestar de vinhos de um modo geral. Então, justamente por causa da acidez. Quando o vinho é muito quente, o que significa o quente aqui? Não é que ele está aquecido. Tem a ver. Quando está quente, muito quente, começa a evaporar o álcool, começa a sair os vapores, os aromas, e aquilo fica meio forte. A gente diz, nossa, aqui está muito quente, dá um ataque assim daquele vapor por dentro, assim, nos nervos olfativos. E é o álcool evaporando, isso é ruim. A gente parece que assim, muito alcoólico. O álcool fica atrapalhando, a gente não consegue perceber os outros aromas mais interessantes. Então, esse termo quente não é em relação à temperatura propriamente, mas sim, esses compostos voláteis, como o próprio álcool, fica evaporando, dando um ataque no nariz. E o contrário também, se o vinho é muito gelado, ele vai parecer insosso, porque a gente não consegue distinguir nem a acidez, nem os aromas. Ele vai parecer, assim, muito sem graça. Então, precisa acertar na temperatura. Quem quiser saber sobre isso, me deixa nos comentários, manda direct, que eu posso falar aqui, postar aqui uma tabela de temperatura. E não é nada difícil de fazer isso em casa. E na harmonização, a acidez também é importantíssima com comida. Então, a acidez, ela bloqueia a percepção do sal. Então, por isso, ela combina muito com os alimentos. A maioria da comida é salgada. Então, o vinho foi feito para casar com essas comidas salgadas, porque a língua tem uma fisiologia que o que acontece? Quando a gente dá, assim, o primeiro gole de vinho, sente, assim, aquele ataque ácido, e, ao mesmo tempo, dá a primeira mordida de um alimento salgado, um queijo ou um biscoito, água e sal, já ameniza essa sensação, já diminui tanto o sal quanto a acidez. Se a gente comer sozinho, só o queijo, só o biscoito ou só o vinho, tudo vai parecer mais acentuado. Agora, em conjunto, tudo fica mais agradável. A comida,
né? Então, o que acontece? Quando a gente dá esse primeiro gole de vinho com a comida, é mais ácido. O segundo gole é menos ácido, o terceiro é menos ainda, e assim sucessivamente. Até que começa a ficar uma sensação, assim, de comida muito agradável, de vinho muito agradável, muito mais do que seria os dois sozinhos. Claro que esse efeito de bloqueio de sal e de acidez, ele é temporário. Depois que a gente para de comer, né, a boca volta ao normal. E a maioria, né, dos vinhos, sempre por causa disso, vai parecer mais ácido quando sozinho. Então, se você é iniciante no mundo do vinho, pode concluir que o vinho é ruim se você for tomar o vinho sozinho. Você pode sentir aquele ataque ácido e, opa, isso aqui não é para mim. Então, por isso que precisa sempre procurar saber qual é a comida que harmoniza com aquele vinho e provar com ela. Porque pessoas iniciantes podem concluir, inclusive, que não gostam de vinho, que isso não foi feito para elas, e deixar de aproveitar de ter uma experiência maravilhosa com ambos os produtos. Então, conclusão, os vinhos, especialmente os vinhos secos, eles não foram feitos para ser consumidos sem a comida. Tenho certeza que muito produtor de vinho aí está pensando na comida quando elabora certos vinhos. A acidez, né, a acidez do vinho seco, quanto mais alta, mais percebida, melhor fica com a comida salgada. Então, gente, vamos degustar aqui. Eu trouxe, vou botar aqui, ó. Eu trouxe 3 vinhos. O pessoal aqui do Instagram. Oi, Jair. O pessoal aqui do Instagram, do YouTube. Oi, Rose. Oi, Ângelo. Tudo bem? Muito bom ver vocês aqui. Eu tenho um vinho. Olha só, aqui o pessoal no YouTube não tá vendo, tá? Mas eu vou erguer aqui para vocês verem. O primeiro vinho é seco, é um Riesling da Almaden, da Miolo. O do meio é um Chenin Blanc Muscat, da Miolo também, meio seco. E o terceiro é um Colheita Tardia, que é um vinho suave, da Vinícola Aurora. Então, assim, ó, para vocês saberem aqui no YouTube, porque o pessoal do Instagram tá vendo, tá? Esse aqui é seco, esse é meio seco e esse é suave ou doce. Os 3 são vinhos brancos, os 3 têm alta acidez. Então, vamos ver o que vai acontecer com a degustação desses vinhos. Então, eu vou degustar primeiro. Vamos um por um aqui. Se você estiver em casa, pode fazer essa experiência também. Depois pode voltar aqui no vídeo, que ele fica gravado, e vocês podem fazer a experiência e me acompanhar aqui também. Então, assim, ó. Quanto à cor, tem os descritores de cor nas garrafas, mas eu não estou vendo muita diferença, tá? Eu aqui, pelo menos na luz que eu tô, o que eu vejo? Eu vejo, assim, tanto o Riesling quanto o Chenin Blanc mais ou menos transparentes, esverdeados, e, assim, o Chenin Blanc levemente mais dourado que o Riesling. E o Colheita Tardia, que é feito de Malvasia Bianca e Moscato, ele é bem mais dourado. Tem, assim, uns tons verdes, mas ele é bem mais dourado. Então, assim, quanto à cor, ok. Cor é uma coisa que geralmente sempre está muito legal. Então, assim, o primeiro vinho é um Riesling. Esse Riesling tem mistura de Riesling itálico com Riesling renano. Então, agora, eu gosto de cheirar ele com a taça parada, porque com a taça parada a gente percebe mais os aromas da fruta, e com a taça agitada, a gente começa a revelar os aromas que foram formados na vinificação, então os aromas secundários e terciários. Dá para ver que é bem frutado e bem cítrico, né? Algo de lima, algo de floral, mas muito mais frutado que floral. Bem fresco e, ao mesmo tempo, assim, bem arredondado, bem aveludado. É um vinho que eu adoro. E ele tem, assim, um retrogosto, que é quando evapora os vapores e vem aqui no fundo da boca, começa a subir para os nervos olfativos, e que é muito gostoso e muito persistente.
Eu adoro consumir esse vinho aqui com omelete, porque eu sou vegetariana e como muito omelete. Omelete, queijo gorgonzola, pepino em conserva, é uma delícia. Com salada também. Bom, o segundo, que é o Chenin Blanc Muscat, esse aqui já é diferente. Quanto ao frescor, não muda praticamente nada. Os dois têm teor alcoólico. O primeiro, 11,5%, o segundo, 11%, e o terceiro tem 12,5%. Tem um pouquinho mais. Mas, assim, esse aqui já mudou. Esse aqui já é bem mais floral. E tem, assim, esse frescor que é um ataque, assim, ácido, básico. Muito floral. Muito, muito também persistente, gostoso, arredondado e sobe, assim, o retrogosto. Muito, muito persistente. Então, isso é quem faz é a acidez que faz esse efeito. Então, vocês viram assim que do seco para o meio seco não muda muito, não tem grandes diferenças de teor de açúcar e nem de teor alcoólico aqui. Agora vamos ver o vinho suave, que tem bem mais açúcar e mais álcool. Agora também já mudou tudo aqui. Ele é bem mais floral, bem mais, 3 vezes mais floral do que esse meio seco. E não dá para perceber, sim, a gente percebe o frescor da acidez, mas não é como os dois primeiros. É bem mais arredondado, é bem mais delicado. Então, vamos agitar aqui a taça para ver o que mais ele revela da vinificação. Tem alguma coisa também de mel aqui. Bem gostoso. Então, assim, esse negócio de mel fica muito mais evidente na boca, muito mais floral e, assim, muito mais arredondado. Não tem um ataque, assim, tão intenso. A gente consegue perceber o frescor, mas não bem menos do que os outros dois. E muito, muito mais, assim, a gente percebe um pouco mais o álcool e ele parece ser, assim, bem mais delicado porque ele é amenizado aqui pelo açúcar. E esse vinho aqui é um vinho mais para sobremesa, né? Ele poderia harmonizar com alguns tipos de sobremesa. Se vocês quiserem saber mais, me manda nos comentários, no direct, que eu posso deixar mais dicas para vocês. E aí, o que acharam? Gostaram dessa aula? Oi, Bárbara. Oi, Shisley. Bom ver vocês aqui. Tem mais pessoas aqui que eu estou vendo. Eliana, tudo bem, querida? Bom te ver por aqui. Gostaram da aula? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Isso está maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Eu vou acabar essa aula aqui e vou terminar de degustar os 3 aqui. Façam vocês aí, na casa de vocês. Façam o teste da maçã verde e peguem assim os 3 vinhos, seco, meio seco e suave ou licoroso, e experimentem, que vocês vão ver, vocês vão memorizar, vocês vão aprender essa característica. Ok, pessoal? Muito obrigada. Um beijo e vejo vocês na próxima segunda-feira, 19h30, entre 19h30 e 20, que às vezes eu atraso um pouquinho, como hoje, mas eu vejo vocês até lá. Um beijo, muito obrigada e boa noite. Vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui.